Capítulo 3. O ensinamento do Buda em resumo. No curso 3, aprenderemos sobre o resumo do ensinamento do Buda, o fundador do budismo. O Buda é um sábio que alcançou a iluminação e seu ensinamento abrange importantes temas, como a iluminação do Buda e as 3 marcas da existência, as 4 nobres verdades, o caminho óctuplo para a prática correta, as 12 ligações causais, e a rodada de nascimento e libertação. A iluminação do Buda e as 3 marcas da existência. A iluminação do Buda é um estado sublime que ele experimentou sob a árvore Bodhi. Isso representa uma profunda compreensão e liberação que não pode ser alcançada apenas com conhecimento comum e aprendizado. O cerne da iluminação do Buda é conhecido como as 3 marcas da existência. Pode-se dizer que essas 3 marcas são a essência de todo o ensinamento budista. 1. Anicca. Tudo na existência está em constante mudança e nada é permanente. Compreender a impermanência nos liberta do apego e reduz o sofrimento. 2. Anatta. Não há um eu ou identidade inerente em nós ou nos outros. Todas as coisas existem em interdependência. Essa compreensão do não eu nos liberta do pensamento egocêntrico e cultiva compaixão e empatia. 3. Niroda. É um estado de paz e serenidade, livre de todos os desejos e sofrimentos. Disse que o Buda alcançou esse estado e foi libertado do ciclo de renascimentos. As 4 nobres verdades. As 4 nobres verdades são um dos ensinamentos essenciais do budismo, explicando o sofrimento humano e a libertação. 1. Dukkha. Refere-se ao sofrimento inevitável e às angústias que enfrentamos na vida. Isso inclui nascimento, envelhecimento, doença, morte, separação e perda, entre outros. 2. Samudaya. Explica a causa do sofrimento, que inclui desejos, apegos e ignorância. Entender essa causa nos ajuda a encontrar o caminho para a libertação do sofrimento. 3. Niroda. Mostra o caminho para cessar o sofrimento. É sobre superar desejos e apegos que causam o sofrimento. 4. Magga. O caminho óctuplo é o caminho que leva à libertação do sofrimento. Ele inclui a visão correta, intenção correta, fala correta, ação correta, modo de vida correto, esforço correto, atenção plena correta e concentração correta. O pensamento das 12 cadeias de originação no budismo. O pensamento das 12 cadeias de originação é um dos ensinamentos essenciais do budismo, explicando o mecanismo do sofrimento humano e do renascimento cíclico. As 12 cadeias de originação representam a lei da interdependência entre causa e efeito, e são uma oportunidade para uma profunda reflexão sobre a essência da existência. A seguir, exploraremos em detalhes o pensamento das 12 cadeias de originação. 1. Ignorância. O primeiro elemento das 12 cadeias de originação é ignorância. Isso se refere à falta de conhecimento e compreensão errônea, representando o estado em que as pessoas perdem de vista a verdade. Nesse estado de ignorância, ficamos presos em ilusões que separam o eu do outro, tornando-se uma causa de sofrimento. 2. Ação. A partir da ignorância, surge o próximo elemento, ação. Nesta etapa,
influenciados pelas ilusões da ignorância. Realizamos ações. Essas ações não incluem apenas as ações físicas, mas também as palavras e os pensamentos. Através dessas ações, a relação de causa e efeito do bem e do mal começa a se formar. 3. Consciência. Em seguida, surge a consciência. Isso se refere à capacidade de reconhecer objetos e situações que experimentamos. Através das atividades mentais formadas pela ignorância e ação, a consciência percebe uma variedade de fenômenos. 4. Nome e forma. A partir da consciência, surge nome e forma. Isso se refere ao processo mental de dar significado e valor às coisas. Neste ponto, em vez de aceitar a realidade, avaliamos as coisas com nossos próprios apegos e preconceitos. 5. Os 6 sentidos. A partir de nome e forma, surge a próxima etapa. Os 6 sentidos. Os 6 sentidos são a visão, audição, olfato, paladar, tato e pensamento, que nos permitem perceber o mundo externo. Através desses sentidos, podemos sentir e reconhecer as coisas ao nosso redor. 6. Contato. Quando os 6 sentidos entram em contato com o mundo externo, surge contato. O contato se refere às sensações de prazer, dor e outras emoções que experimentamos através do contato com o mundo exterior. Isso inclui não apenas as sensações de alegria e prazer, mas também o sofrimento e as emoções desagradáveis. 7. Sensação. A partir do contato, surge sensação. Sensação é a capacidade de receber e perceber as emoções de prazer e dor. Neste ponto, o sofrimento e a alegria são profundamente gravados na mente. 8. Apego. Com base nas sensações, surge apego. Apego se refere ao estado em que nos apegamos ao passado e às emoções através das experiências passadas. Isso nos leva a fixar-nos em nós mesmos e nas coisas, tornando-se a causa do sofrimento. 9. Nascimento. Do apego, surge nascimento. Nesta etapa, somos arrastados pela corrente do renascimento cíclico devido ao apego e desejos. E nascemos novamente. Isso cria o ciclo de nascimento e morte. 10. Envelhecimento. A partir do nascimento, experimentamos o envelhecimento. Envelhecimento se refere ao enfraquecimento do corpo e da mente ao longo do tempo, e aos sentimentos de sofrimento e ansiedade. O envelhecimento é um símbolo de impermanência e é um dos fenômenos do ciclo de renascimentos. 11. Morte. Após o envelhecimento e morte, vem a morte. Nascimento e morte são 2 aspectos inevitáveis do ciclo de renascimentos. A morte representa o fim do nascimento e indica um novo começo em direção à próxima vida. 12. O vazio. E finalmente, através da morte, chegamos ao vazio. O vazio representa o estado após a morte e indica o fim do ciclo de renascimentos. Alcançar esse estado de vazio significa a liberação do sofrimento e do apego, resultando na libertação final. Estas são as principais ideias do pensamento das 12 cadeias de originação no budismo. As 12 cadeias de originação revelam a estrutura do sofrimento humano e do renascimento cíclico, enfrentando as questões fundamentais da mente humana.
Ao compreender esse ensinamento, podemos aprofundar nossa compreensão sobre nós mesmos, os outros e o mundo, e talvez encontrar uma vida mais satisfatória. Desejo que todos possam embarcar em uma jornada em busca da felicidade humana através do ensinamento do budismo. O ciclo de nascimento e libertação. O ciclo de nascimento e morte, conhecido como Sansara, é a roda da vida que descreve a crença budista de que a vida se renova continuamente após a morte. O objetivo do budismo é romper esse ciclo e alcançar a libertação. A libertação é um estado de paz e compreensão que nos libera do ciclo infinito e nos permite alcançar a iluminação e a paz eterna. Em resumo, o curso 3 nos ensina sobre os ensinamentos do Buda, que oferecem uma profunda compreensão da vida, do sofrimento e da libertação. Ao praticarmos esses ensinamentos em nossas vidas, podemos encontrar a sabedoria e a paz interior que nos guiarão para uma vida mais significativa e significativa. O budismo oferece uma abordagem única para a existência humana e é uma fonte valiosa de sabedoria para todos que buscam a verdade e a iluminação.